estúpida de um crente sem conhecimento, ele acha que Deus é bom, significa isso. É esse o significado da palavra Deus é bom. Gente, isso aqui chega a dar... Vamos ouvir. Segue. Glórias a Jesus. Jesus Cristo. Olha, irmão. Olha o que está escrito aqui. É agora. Agora o couro vai comer. Eu vou até separar aqui, ó. Ele vai falar dos 3 versos bíblicos. Eu vou até pegar as outras passagens bíblicas aqui, que a gente vai provar. Esse homem está falando o tempo inteiro sobre pecado. Ele não falou uma única vez sobre apostasia, que é justamente do que se trata o texto. Deixa eu abrir de novo Hebreus aqui, que eu andei folheando para lá e para cá, né? Hebreus, eu já vou deixar no ponto para a gente poder ouvir ele falar. Hebreus 6, tá aqui. Agora vamos ver aí, segue. Os que provaram a boa palavra. Olha, é texto bíblico, e é contexto bíblico também. Pode ler em Apocalipse, Epístola de João. É impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, provaram dons celestiais, se fizeram participantes do Espírito Santo, se eles voltar ao pecado, não tem mais saída para eles. Ó, ele acabou de falar, ele leu esses 3 versos aqui, ó. Se a pessoa, na CCB, aliás, se qualquer pessoa, ele tá querendo dizer, é qualquer pessoa. Aí ele vai ler, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a esses, de novo, crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Aqui, o escritor, mais uma vez, ele está falando de abandonar a fé. Ele não está falando de quem peca. Porque se Deus for julgar, né, os que pecam, ninguém vai se salvar. E Jesus morreu em vão, morreu debalde. Eu vou explicar para vocês. A epístola aos Hebreus, presta atenção no nome, Hebreus, ou seja, ele está falando exclusivamente com o judeu que está conhecendo Jesus ou que conheceu Jesus Cristo. Eu quero que vocês observem que na epístola do Hebreus, principalmente nesse ponto aqui, e em outros, ele não fala de pecado, ele não está tratando sobre o pecado. Aqui o escritor, ele está fazendo o tempo inteiro um comparativo entre lei e graça, o tempo inteiro. Aí o que esse escritor está falando? Se você conseguiu a graça de evoluir, subindo, evoluir, você subiu, saindo da lei e indo até a graça. Se você retorna, você cai. Você cai. Por isso que o autor está usando a palavra recaíram. Observa que ele fala, e recaíram. Significa que quando você volta para trás, eu recaí. E é exatamente a palavra bem semelhante que o apóstolo Paulo usa em Gálatas. Deixa eu abrir aqui Gálatas. Gálatas capítulo 5. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Gálatas 5, 1 ao 5. É a parte que fala da graça tem descaído. Não, eu tô em Hebreus, tô aqui no lugar errado. Aqui, ó. Olha só o que eu posso... Observa que o Paulo, ele tá tratando exatamente do mesmo assunto de Hebreus. Olha só. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Olha o que o Paulo está falando. Não volte para a servidão da lei. Olha aqui. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidades, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, olha, gente, se vocês novamente voltar para a lei e se circuncidar de novo, de nada Cristo adiantou morrer para vocês. Olha aqui. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Olha, Paulo está falando da lei, os que voltam para a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificai pela lei, da graça tendes caído.
O apóstolo Paulo fala, se você voltar da graça, você caiu. Em Hebreus fala a mesma coisa. E aqueles que conheceram e recaíram, ou seja, caíram da graça. Não está falando de pecado, gente. Presta atenção. Na cabeça, né, ignorante do CCBano, eles fazem divisão de pecado. Esse é pecadinho, aquele é pecadão. Mas para Deus não existe isso. Ele é santo, 3 vezes santo. Todo pecado, qualquer um, ofende a Deus. Qualquer um. Se Deus usar a régua que o CCBano acredita que usa, ninguém vai se salvar, meu irmão. Ninguém. Porque para Deus o que adultera ou o que mente é a mesma coisa. É pecador e dos graves. Então presta atenção que o texto fala exatamente sobre o mesmo assunto. Os dois textos. Pessoas que conheceram, lá em Hebreus, você conheceu, você provou a palavra, e aí você volta para trás e está falando, ô judeu, você que é um judeu que conhece a lei, né? E para de olhar para a lei, Jesus está acima da lei, venha, mas se você voltar para trás, vocês recaíram. Mas esse homem está usando esse texto para ficar batendo em pessoas humildes, em gente que está tentando, em gente que foi enterrado por eles. Muitas almas que foram mortas e enterradas e perderam toda a sua esperança de salvação. E essas pessoas tiveram, né, a fé levantada por esse trabalho que a gente faz aqui. Mas esses homens, de tão diabólico que eles são, eles não suportam ver as pessoas se levantarem do chão. Porque a glória deles está justamente nisso, se sentir superior a outras pessoas. Nós merecemos o céu. É assim que se sente o CCBano. Eu mereço o céu, porque eu fui fiel e firme até o fim. Mas o que o evangelho ensina de verdade? Esse discurso deles é falso. A verdade fala, não, Senhor, eu não mereço o céu. Eu não mereço. E ainda hoje eu não mereço, porque todos os dias eu peco, mas eu dou graças a Deus por sua misericórdia e a sua graça que me perdoa constantemente e em todos os dias, e é por essa graça que eu vou chegar no céu. O CCBano acha que vai chegar no céu com esse comportamento orgulhoso, prepotente. Se esse povo chegar lá, é capaz deles querer até tirar a liberdade de Jesus Cristo e querer tomar o trono. Enquanto o evangelho verdadeiro, meu querido, eu falo de mim e de todos nós que estamos aqui, nós vamos chegar no céu, nós vamos arrancar nossa coroa e vamos depositar nos pés de Jesus e falar, é tua, Senhor. Tu merece, eu não mereço. Eu só cheguei aqui porque o Senhor me amou. Esse é o evangelho verdadeiro. O que nós pregamos aqui, meu querido, ele nos diminui e aumenta a santidade de Deus, e aumenta o tamanho da graça, aumenta o poder de Deus. É isso que nós pregamos aqui. Esse seu evangelho que vocês pregam é um evangelho que cria jactância nesse povo, faz eles se sentir melhores, superiores e especiais, coisa que eles não são, porque são sectários. Vamos ver aqui o restante, segue aí. Há pecados que a pessoa arrepende e dá tudo certo, Deus aceita ele de volta, mas sempre tem prejuízo. Não tem pecado sem prejuízo. Olha aqui, ele está insinuando que a gente está pregando a libertinagem. Ouça aqui. É, mas eu posso pecar porque eu estou garantido. Você está garantido nada, você está garantido se a fé estiver no seu coração. E quem tem fé, tem obra. Alguém já falou aqui que se a pessoa não tiver fé, não tem obra? Ou seja, esse discurso dele lá, pessoal, o que a pessoa vai entender? A pessoa que nunca viu a gente falar aqui. Bom, pelo que o Luiz Carlos falou, então estão dizendo lá fora que a pessoa, ela não precisa ter obra, é só precisa ter fé. É isso que ele está dando a entender para o povo. Isso é falso, isso é enganoso. Vocês perceberam como esse homem manipula? Como esse homem, ele é perigoso. Esse homem é um falso profeta, um mentiroso. E esse sujeito vai dar conta de cada palavra ociosa que saiu da boca dele. Vocês podem ter certeza disso aí.
Vamos ouvir. Se a pessoa não tem obra, vive no pecado, mas eu creio em Jesus, isso não é crer em Jesus, não. Guarda o que tem para que nem... É sério que eu preciso responder isso? Eu tô dando uma lapada nesse senhor aqui justamente por conta disso. É sério mesmo, meu filho. Eu não vou nem responder essas asneiras. Aqui tá falando da fé, meu filho. Da fé. É óbvio que a gente guarda a nossa fé. O próprio texto fala, Apocalipse, capítulo 12. Aqueles que guardaram o testemunho de Jesus. É isso o que você tem que guardar. O testemunho de Jesus. Não é o seu. Não é o seu. Eu sinto muito que a CCB transformou em vocês em ignorantes. O CCBano, igual esse senhor aqui, eles andam inchados. Eles falam que estão guardando o testemunho deles. É deles. Qual que é o testemunho? Se você está guardando o seu testemunho, é porque você tem alguma coisa de bom para apresentar a Deus? Tenho. Foi eu que cheguei aqui. Eu guardei o meu testemunho. E a Bíblia ensina nós a guardar o testemunho de Jesus, não é o meu. O de Jesus, o meu, querido, eu quero esconder ele. Você acha que eu vou chegar lá no céu e ter a coragem e a pachorra de querer mostrar o meu testemunho para Deus? Vocês são ignorantes, rapaz, para não falar outro nome. Tá? Para não falar o nome de um animal aí que tem orelha. Vocês são ignorantes. Como pode, rapaz? Eu tô aqui fazendo esse trabalho para abrir a mente de vocês. Mas você gosta, sabe? Você tá tentando tirar o camarada da fossa. E quando você coloca ele aqui em cima, ele pula para a fossa de propósito e ele pula de cabeça. A vontade de falar assim com Deus, Deus, eu vou largar aí, rapaz. Não dá para tirar. Esse povo é teimoso demais. É só tu para ter essa paciência, porque nós não temos essa paciência. Meu Deus do céu, gente. Sabe, a CCB ensinou tanta coisa errada, que esse povo, eu já falei, olha, antes de você fazer um comentário, vai lá, leia o capítulo inteiro com bastante atenção, para vocês não falar asneira. Vamos ouvir aqui, segue. Isso não é fé, é fé morta, é fé doente, isso não transforma. Sabe o que está escrito em Coríntios? Fé morta, fé doente, porque ele está mentindo, ele está criando um espantalho para poder bater. Ou seja, eu vou explicar para você. Ele cria um falso argumento, mentindo de que a gente diga essas coisas que ele está falando e a gente nunca disse. Então ele cria esse espantalho falso. Aí as pessoas que estão lá ficam tudo abismada, porque vai acreditar nele. Vai falar, meu Deus, é sério o que o Luiz Carlos está falando? Os críticos que saem daqui, eles estão dizendo que você só precisa ter fé, e aí você pode descambar, largar a esposa, fazer tudo, que tá tudo certo. Eles falam isso? Fala. Ai, meu Deus do céu, eu quero ficar longe desses críticos. Eu vou ficar longe desses críticos aí. Você entendeu o que é o espantalho, irmão? Ele tá criando uma mentira, um falso argumento, e agora ele passa o resto da palavra batendo num argumento falso. Um argumento mentiroso. Começa que ele distorceu a verdadeira passagem bíblica. Porque se ele pregasse realmente o que está lá, o que eu falei, ele não tinha argumento para falar aqui. Ele não ia ter. Então o que ele vai fazer? Pera aí. Lá no recaíram, que está falando em Hebreus, no versículo 6, a gente vai falar pecado, que é para, encaixar. Então, a gente fala que é o pecado. É o pecado, ponto final. A cabeça desse homem está querendo dizer isso. Se você pecou, já era. É o que ele falou. Se você pecar, você já era. É isso que ele está insinuando. Vamos ver aqui, segue. Está escrito lá. Quanto aos efeminados, aos sodomitas, aos adúlteros, aos feiticeiros, eu não me lembro a ordem. E o mentiroso, esquece do mentiroso não, viu, meu querido? Que você é um deles. Segue aí. Não herdarão o reino de Deus. Quem morrer nessa condição e não tiver se arrependido e modificado as suas obras, não verá o Senhor. Não acredite no evangelho que te deixa pecar. Não acredite na pregação que fala que você está salvo a qualquer... Exato, também concordo. É isso aí, só que você é um mentiroso. Você está querendo dizer que a gente que prega isso. Mas você é um mentiroso, tá? E a Bíblia que você... O pecado que você se encaixa, você não falou aí. O texto está falando, e o mentiroso
é aquele mentiroso que mente em nome de Deus. É esse mentiroso que fala ali. Não é o mentiroso do cotidiano, do dia a dia, não, tá? É mentiroso que nega a verdade e engana usando o nome de Deus. Tá? Esse aí ele não falou. Segue aí. Custo. Não acredite nisso. Não é o evangelho segundo Jesus. Não acredite num Cristo sem cruz. Tome a cada dia a tua cruz, venha próximo e me siga. Não acredite no evangelho que você fica na sua vida natural, vivendo o seu mundo natural e não se compromete com nada. Tá vendo aí o que esse senhor está falando? Ele está fingindo que os críticos estão pegando libertinagem. Seu falsário de uma figa. É isso que o senhor é. Nessa idade, rapaz, você deveria estar dando exemplo de bom comportamento e o senhor está fazendo esse desserviço ao evangelho.